Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aí ainda num período de quarentena, né? Onde não podemos ainda realizar as aulas presenciais. Espero que logo se normalize tudo e a gente volte a ter nossos encontros presenciais. Mas enquanto isso, nós precisamos continuar, né, com a disciplina para que vocês não fiquem tão prejudicados quanto a isso. Então hoje a gente vai concluir a parte de bioética, voltada especificamente para o cargo de auxiliar de autópsia, né? Nos institutos de medicina legal. E após essa disciplina, na próxima semana a gente vai ter criminalística, que é uma disciplina nova. A gente teremos 2 aulas de criminalística para aprimorar os conhecimentos de vocês na área pericial, né? Criminalística é voltado mais para a área pericial, para que vocês tenham esses conhecimentos. E aí, auxiliarão também vocês em concursos, sempre cai criminalística em concursos, né? Iniciando então nossa aula de bioética de hoje, a gente vai só voltar nos conceitos que vimos na aula passada, né? Que é de moral e ética, onde a gente pode falar que a moral e a ética, elas andam juntas, porém elas não são sinônimos. Enquanto que a moral, ela é contínua, né? A gente viu na aula passada, ela é tradição, vem de culturas, são hábitos relativos, cada indivíduo tem em si, e é mutável, que muda com o passar do tempo, né? Enquanto que a ética, ela é um caráter, o indivíduo ele tem ou ele não tem, é uma índole, um valor, é universal e é atemporal, ela não muda com o tempo. A moral, então, seria as regras pré-instituídas, regras sociais, enquanto que a ética seria a interpretação da moral. Para vocês entenderem um pouco, eu vou citar um exemplo aqui. Lembrando que a moral nem sempre é ética. Enquanto que, como exemplo, podemos citar aqui você está em casa, né? Aí chega um amigo seu, amigo mesmo, bem próximo, tipo melhor amigo, e aí ele lhe confidencia que cometeu um crime e pede um esconderijo ou fala onde ele vai estar. Futuramente, a polícia chega na sua casa, né? Por você ser amigo dele, e pergunta se você sabe onde esse seu amigo está. Você pensa, só você sabe. Lembrando que nesse caso só você sabe o paradeiro do seu amigo, né? E aí você acaba entregando o seu amigo para a polícia, fala o paradeiro dele. Nesse caso você está agindo eticamente, né? Porque como é um caráter, é uma índole, é um valor que você tem, você está fazendo a coisa certa para você, né? Você está agindo eticamente, informando onde o seu amigo está, porque na verdade ele cometeu um crime, né? Porém, você está sendo imoral com seu amigo. Por que imoral? Porque para a sociedade a traição ela não é aceita como um padrão que deve ser realizado. E aí, como você está entregando seu amigo, você sabe do paradeiro dele porque ele lhe confidenciou, você está traindo ele, né? E aí você, nesse caso aí, você estaria praticando um ato imoral, porém, um ato ético, tá? Então, esse seria um exemplo, né? Na medicina legal, um exemplo, poderia citar também, você está participando de uma necrópsia, né? E aí, nessa necrópsia, foi encontrado alguns projéteis, e aí você descobre que quem cometeu o crime foi um amigo seu, bem próximo, né? E você tem a chance aí
de ajudar seu amigo ou não. Exemplo, você poderia não encaminhar os projéteis para a criminalística para proteger seu amigo, né? Protegendo ele. Porém, você estaria infringindo as regras, né? Você estaria praticando um ato antiético. Você estaria transgredindo algumas das regras que tem. Porque a parte ética, geralmente, nem sempre, né? Mas na nossa área, na área profissional, a gente vai seguir algumas regras, alguns códigos. E aí, quando você infringe esses códigos, você está sendo antiético, especificamente na área profissional, tá? Voltando aqui, um pouco de conceito, né? O século passado ele foi dedicado ao período caracterizado pelo enorme avanço da ciência e da inovação técnica. As biotecnologias inovadoras, que desafiou uma reflexão necessária e profunda sobre os problemas éticos e bioéticos resultantes dessa evolução, reconhecida como paradigma da biotecnocientífico. Só relembrando o que a gente viu na aula passada, né, que como que surgiu a bioética. A bioética surgiu com os novos avanços tecnológicos, novas técnicas foram surgindo, novos conceitos, novos procedimentos, tanto na área médica como na área paramédica. E aí precisou-se normatizar, né, as condutas, estabelecer quais as condutas deveriam ser seguidas, quais não deveriam ser seguidas, quais seriam consideradas aceitas e quais não seriam aceitas. Então entraria aí parte ética, parte moral, né? E foi necessário então surgir uma nova disciplina para normatizar tudo isso, que é a bioética. Então, alguns conceitos importantes que a gente vai ver, já que a gente vai estar falando de morte, né? Relacionado à morte, que é a parte específica da parte de tanatologia, mortes, estudo da morte, né? Alguns conceitos importantes. E a gente viu isso aqui, morte encefálica. A gente viu lá em tanatologia forense, que é a ausência de reflexos neurológicos e a ausência de fluxo sanguíneo ou atividade elétrica encefálica. Isso vai confirmar a morte encefálica, né? Essas ausências. A sua confirmação confirma a morte, né? Os aparelhos de suporte artificial devem ser desligados após a comunicação adequada com familiares e equipe assistencial. Então, aí entra uma parte da ética, né? Quando desligar esses aparelhos, o que fazer, eu posso ou não desligar, né? E aí a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1826 de 2007, define no artigo 1º, é legal e ético, né, a suspensão dos procedimentos de suporte terapêutico quando determinada morte encefálica em não doador de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante. A morte encefálica nos desafia na capacidade da equipe em lidar tecnicamente e eticamente com a situação. Por que aqui fala, né, para não doadores de órgãos e tecidos? Porque quando o indivíduo é doador de órgãos e tecidos, ele vai ficar ainda, os aparelhos não serão desligados até que aconteça o transplante, para que os órgãos se mantenham viáveis, né, para esse transplante. Porque se ocorrer o desligamento, pode ser que esses órgãos não estejam mais viáveis para um possível transplante. Outros conceitos relacionados à morte, né? A eutanásia, que é a abreviação do processo de morrer em pacientes sob incontornável sofrimento físico, emocional e existencial. Essa eutanásia ela pode ocorrer por ação, né? Por exemplo, uma injeção de medicamento letal ou desligamento de aparelhos de suporte artificial, ou por não ação, com a não introdução de medicamento de suporte vital. Introdução de medidas de suporte vital, né? A primeira é adjetivada como forma ativa e a segunda como uma forma passiva. Distanásia. Para muitos é um termo novo. Geralmente a gente ouve falar em eutanásia, mas distanásia você quase não escuta isso. O que seria a distanásia? Seria
o prolongamento desnecessário do sofrimento do processo de morrer. Frequentemente, com o emprego de medidas obstinadas para o diagnóstico e tratamento e uso desproporcional dos dispositivos técnicos. Então, vai prolongar a vida do indivíduo, né? Desnecessariamente, vai estar retardando o sofrimento. Seria o não desligamento dos aparelhos, mesmo quando o indivíduo já tem ali a morte confirmada. Não raro, há uma dificuldade nos profissionais de saúde de lidarem com a finitude e com as perdas. Uma lacuna no exercício da compaixão e da empatia. Um outro termo é a ortotanásia, que é a morte no tempo certo. O acompanhamento com dignidade do processo de morrer. Como o prefixo grego orto significa correto, ortotanásia tem o sentido de morte no seu tempo, sem abreviação nem prolongamentos desproporcionados no processo de morrer. O vocabulário ele é um vocábulo pouco usado na literatura mundial, né? Você quase não escuta essa palavra. O que a gente mais escuta no dia a dia é eutanásia. E a mistanásia, a morte por exclusão social, por falta de acesso ao sistema de saúde, por privação do exercício de suas capacidades básicas. Martin, 98, ele coloca a mistanásia em uma categoria que nos permite levar a sério o fenômeno da maldade humana. E especifica algumas situações. Primeiro, a grande massa de doentes e deficientes que, por motivos políticos, por motivos sociais e econômicos, não chegam a ser pacientes, eles não conseguem atendimento, né? Pois eles não conseguem ingressar efetivamente no sistema de atendimento médico. E os pacientes que acabam sendo vítimas de má prática, por motivos econômicos, por motivos científicos ou por motivos sociopolíticos. Segundo Rego, Palácios e Batista Siqueira, a bioética ela pode ser definida como um estudo sistemático das dimensões morais, das ciências da vida e dos cuidados com a saúde, que emprega uma variedade de metodologias éticas em um ambiente interdisciplinar. Uma outra forma de defini-la é dizer que a bioética se preocupa em analisar os argumentos morais a favor e contra de determinada prática humana que afetam a qualidade de vida, o bem-estar dos seres humanos e de outros seres vivos, e a qualidade de seus ambientes, em tomar decisões baseadas nas análises anteriores. Assim, a bioética aplicada, né, tem duas dimensões indissociáveis, uma dimensão descritiva e uma dimensão normativa. Isso a gente viu na aula passada, né? Toda a parte lá de bioética, os conceitos, como que ela surgiu, por que ela surgiu, como que ela é aplicada, né? Isso aqui é só um resumozinho para a gente entrar especificamente na parte relacionada ao técnico em necrópsia, ou auxiliar de autópsia, né? Ou agente de necrotomia, a parte específica da medicina legal. Então, as pessoas, de uma forma geral, tendem a orientar sua vida social seguindo regras e princípios que costumamos qualificar como provenientes da ética ou da moral. Como a gente viu no início da aula, né, nós nos pautamos sempre nesses dois pilares, moral e ética. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Por que eu não posso? Por que eu não devo? E aí, dependendo do local que você esteja inserido, da região que você more, né, do país, você terá atitudes, né, tomará as atitudes baseando para você se o que você está fazendo é certo ou errado, né? E aí você vai se estabelecer se está agindo moralmente e eticamente, ou moralmente e antiético, né? Ou antiético e moral, né? Então, isso vai fazer com que a gente tome as nossas decisões. E aí, no serviço, a gente vai se pautar assim também. Nós temos regras que devemos seguir, porém, nós temos a opção de seguir essas regras ou não,
né? Algumas coisas que nós fazemos está explícito em leis dizendo que nós não podemos fazer, outras não. Vai depender do nosso posicionamento profissional, né? Da nossa postura profissional. Tem coisas que não diz, não está escrito lá que é errado fazer, mas que se você fizer, você vai estar agindo para a sociedade erroneamente. Não para a lei, né? Mas para a sociedade sim, porque tem coisas que a lei determina que a sociedade não considera como imoral. Entrando aqui, dignidade da pessoa humana, ela é entendida como reconhecimento de um valor assente na assunção kantiniana de que a pessoa humana é um fim em si mesmo, negando a sua utilização como meio. A dignidade humana baseia-se na própria natureza da pessoa humana, incluindo manifestações de racionalidade, de liberdade, de finalidade em si que fazem do ser humano ser em toda a sua integridade. Pessoal, essa dignidade da pessoa humana no nosso serviço é você agir eticamente, né, lógico, seguindo os princípios, eticamente que eu falo profissionalmente, porque nós temos regras a ser seguidas, mas não maltratando o próximo com palavras, com posturas, porque o nosso serviço ele já é um serviço que quem nos procura são pessoas já fragilizadas, né? Ninguém nunca vai chegar a procurar nosso serviço com alegria, achando que vai se ter bons, como se fala, bons proveitos, digamos. Teria bons proveitos com o resultado da perícia, né? Mas você não vai lá para fazer porque você quer fazer, você vai fazer porque é determinado ou é requisitado por um perito, ou você quer que alguém responda, né? Você não vai lá para nos visitar, para conversar, a não ser que você seja um profissional da área, né? E vá lá para visitar os colegas, mas do contrário, o Instituto Médico ele nunca é procurado nesse sentido, né? A pessoa só vai quando está fragilizada, está passando por algum problema, morreu um ente querido, sofreu um acidente, brigou na rua, foi preso. Então essas são, às vezes, geralmente, o Instituto é procurado, né? Voltando aqui. Consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 48, é o reconhecimento da dignidade como valor universal inerente a todos os seres humanos que fundamenta uma atitude ética de respeito e de cuidado face ao outro, e que advoga o direito de que a pessoa tem a receber cuidados de saúde e não ser sujeita a tratamentos considerados cruéis, desumanos ou degradantes. Isso vale também para nós, né? Por exemplo, a pessoa vai procurar um instituto médico e aí, um exemplo, uma mulher foi estuprada. E aí, quando chega no instituto, os profissionais que estão ali começam a desrespeitá-la, né? Pelo fato dela ter sido estuprada, do local que ela estava, de como ela estava vestida, né? Nós temos que respeitar. Não temos que interferir em nada, só fazer o nosso papel ali, que é fazer a perícia, auxiliar o perito médico legista no exame, né? E não discriminá-la, fazer piadinhas, né? Nós temos que compreender a situação dela, a posição dela, tá? Bom, o lugar da bioética na vida humana decorre do lugar da ética nesta mesma vida, mas com um olhar aplicado aos problemas concretos que as ciências da vida nos colocam, a cada um de nós individualmente e enquanto membros de uma sociedade. A área do conhecimento, né, a bioética é uma área do conhecimento interdisciplinar e até transdisciplinar,
A bioética teve suas raízes na necessidade de refletir sobre o uso do conhecimento pelo ser humano, tendo em consideração o aforismo emblemático: nem tudo que é tecnicamente possível é eticamente desejável, né? Ética profissional. Voltando lá para o nosso serviço. Esclarecendo, né, que esses fundamentos de bioética, essa introdução à bioética que a gente está tendo, não é uma discussão aprofundada de ética, bioética, moral. É como nós devemos postar, como o profissional auxiliar de autópsia, o técnico em necrópsia, agente de necrotomia, vai se pautar durante o seu trabalho nos locais onde ele está inserido, seja no Instituto Médico, seja no serviço de verificação de óbito, seja em funerárias, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Vocês têm que ter o conhecimento do que é correto e do que não é correto. E aí, com você sabendo o que é certo e o que é errado, você vai poder agir eticamente ou antiético, porque isso vai de cada profissional, né? Como eu falei, a ética vai de cada um, né? E aí, dentro da ética profissional, a gente vai ver que a ética profissional pretende se evidenciar também que a ética profissional, em sintonia com a responsabilidade e competência profissional, é que permitirão ao profissional aqui da segurança pública, em especial ao policial, porque na grande maioria os institutos médicos está dentro da polícia, né? Alguns estados ele está fora, mas a grande maioria está dentro da polícia. Pode poder e querer realizar um trabalho realmente comprometido com a sua posição social que a sociedade lhes confiou, bem como com a garantia de efetivação dos direitos do povo para a garantia do processo de transformação da sociedade atual. Ou seja, quando você se propõe a trabalhar no Instituto Médico Legal, se propõe a trabalhar no serviço de verificação de óbito ou em funerárias, né, você tem que ter a ética profissional. Essa ética profissional, geralmente, quando você fala em ética profissional, você vai seguir algumas regras que vêm estabelecidas em um código, né? Um estatuto, ou algumas diretrizes de conselho, ou, se não está estabelecido em um estatuto, você mesmo, por meio de sua ética, você vai saber se aquilo é certo ou errado, né? E aí você vai se basear nisso durante todo o seu trabalho. Por quê? Se você passou no concurso, você está ali para fazer determinado trabalho, né? E fazer esse trabalho com qualidade, mas respeitando todos os preceitos éticos, tá? Você não vai fazer de qualquer jeito ou infringindo algum regramento jurídico, por ser amigo de alguém, ser parente de alguém, facilitar para alguém ou receber a mais por isso, né? Então você tem que seguir o que determina o seu cargo, tá? Vem o primeiro dever que a profissão impõe aos profissionais da segurança pública é, sem dúvida, o de bem conhecê-la. Não se pode, em verdade, exercer uma profissão desconhecendo-lhes os deveres, as regras de conduta, as prerrogativas, até porque observar os preceitos do Código de Ética Profissional é dever inerente ao exercício de toda a profissão. Quer dizer que, quando você vai trabalhar em qualquer um desses órgãos que eu falei, você tem que conhecer o que você vai fazer. Conhecendo o que você vai fazer, você tem que saber fazer. Saber quais são as condutas que você pode tomar ali naquele serviço e quais você não pode. Tá? Quais são os seus deveres? Quais são suas obrigações? Né? Seguindo os códigos estabelecidos, ou seja, do seu conselho, os regimentos internos que tem, os estatutos, todas as normas inerentes ao seu cargo. Então, você, primeiramente, para atuar com ética,
né? Você tem que conhecer tudo que você vai fazer, conhecer o serviço, dominar tudo. Conhecendo, a gente vai passar por um conceito de corpo, já que a gente fala mais em cadáveres, né? Então, o corpo dos mortais, o corpo terrestre finito no espaço e no tempo, é o último involúcro dos seres humanos, uma condição para a sua existência na Terra, centro das esferas concêntricas que compõem o cosmo grego, onde cada esfera reveste de um corpo próprio do ser humano. Pessoal, essa questão de corpo é importante se falar porque quando se fala em corpo, você tem que ter noção que aquele corpo que está ali, né, na funerária, no local de crime, no instituto médico, no serviço de verificação de óbito, qualquer lugar que esteja, tem um corpo, você tem que saber que aquele corpo tem uma história, tem família, tem seus familiares, tem seus amigos, e você deve respeito a esse corpo. Tem que respeitar. Independente de como ele esteja, do local como foi encontrado, a posição que ele foi encontrada, o estado de conservação. Tá? Aquele corpo tem que ser respeitado. Nada de brincadeiras, de comentários que ridicularizam o corpo. Isso é de suma importância, principalmente quando a gente vai fazer remoções, né? E a gente chega nos locais e aí tem um grande número de pessoas ali que são aqueles curiosos. Sempre vai ter. Quando você estiver trabalhando, vocês vão observar que os curiosos estão presentes em todos os locais. E aí, quando você já tem um tempo que está atuando, você já não estranha mais como que os corpos são encontrados, independente da situação de conservação. E se você tiver uma dificuldade, que você trabalhe isso, porque você não pode chegar no local de um encontro de cadáver em estado avançado de decomposição e estar ali vomitando porque está vendo o cadáver, porque você está ali para isso. Se você se propôs a trabalhar no instituto médico ou qualquer órgão que trabalhe com, instituição que trabalhe com cadáveres, você tem que conseguir se acostumar com o que está trabalhando, né? Porque pode ser que o familiar daquele corpo, aquele cadáver esteja ali, os amigos estejam ali, filhos, esposas, e aí se você começa a falar piadinhas, jamais chegar no local de encontro de cadáver, de um cadáver em estado avançado de decomposição e falar, o podrão, que algumas vezes é comentado, né? É um cadáver em estado de decomposição, um estado avançado de decomposição, ou putrefeito, né? Você não pode falar podrão. Como ele foi encontrado, ficar contando piadas, rindo, enquanto a perícia criminal está realizando o serviço dela. Você tem que ter uma postura profissional ali. Atuar como o seu cargo espera que você tenha a postura. Então, seja ético no que você esteja fazendo. Tá? Aí vem a ética em funerárias, para quem vai trabalhar em funerárias. Então, a ética como reflexão científica e filosófica estuda os costumes e normas do comportamento. A ética é um fator relevante para a garantia e competitividade da empresa. No entanto, ter padrões éticos significa ter bons negócios em longo prazo. Essa questão de ética em funerárias, as posturas em funerárias, é preocupante, né? Quem for trabalhar em funerárias tem que ter bastante cuidado quanto a isso, porque acontece muito de falecer alguém, né? E aí
alguns profissionais informam que morreu alguém, que está indo para o local. Então, se você trabalha no Instituto Médico, se trabalha no SBO, você jamais pode ligar para uma funerária dizendo que tem um cadáver lá que está indo para remoção. Você não pode dar essas informações. Você está lá exclusivamente para fazer o seu serviço, que é partir para o local e fazer a remoção. Né? Porque quando a gente chega nos locais de remoção, tem 3, 4 já funerários ali. Algumas vezes são profissionais que informam e que isso é ilegal, você não pode. Você até responde, se estiver passando informações para funerárias, você não pode ter vínculo com as funerárias, né? E quanto à questão de estar trabalhando, você tem que ser ético, porque fica uma briga entre funerárias para pegar o serviço. Então, o familiar está ali, está com estado emocional abalado, e aí tem 3, 4 funerárias brigando ali para pegar o serviço do parente, do esposo, do amigo. Isso não pode acontecer. Inclusive, na própria lei fala que a pessoa tem o direito de escolher que serviço funerário contratar, né? Então, às vezes, a pessoa que morreu já tem uma funerária específica e os outros segmentos de funerárias ficam ali brigando para pegar o caso, brigando, às vezes até com palavras, agressões físicas ali no meio do povo, todo mundo ali, e o pessoal brigando para pegar esse corpo como se fosse um objeto. E o cadáver não é um objeto, é um ser que teve uma história e que deve ser respeitada. Então, não podem, quem for trabalhar nesse segmento funerário, ter bastante cuidado quanto a isso, quanto ao ato, na remoção ali, no local em que o corpo se encontra, em que o cadáver se encontra, de ter essas brigas para pegar serviço. Uma outra coisa de suma importância para quem é profissional da área dos institutos. Você não pode jamais pegar o telefone de um familiar que você teve acesso, porque você trabalha ali, e passar para uma funerária. Isso não pode, isso é ilegal e antiético. Você não pode fazer isso. Por quê? Aquele número está ali porque o serviço exige. Porém, não é para você pegar essas informações dos cadáveres, pegar informação. Por exemplo, uma funerária liga lá e fala: tem o telefone do parente do cadáver que foi encontrado em tal local. Qual o telefone? O engenheiro não pode passar esses números. Os agentes não podem passar esses números. Os auxiliares, os técnicos não podem passar esses números. Não podem passar informações que você tenha acesso por estar trabalhando ali. Isso é ilegal. Então, jamais façam isso, tá? Quanto a funerárias. Uma outra coisa que deve ser observado relacionado a funerárias é quanto ao serviço que é contratado. Quando você é contratado para fazer determinado serviço, determinado procedimento, aquele procedimento ele tem que ser realizado como foi contratado, tá? E não fazendo um serviço diferente do que foi contratado e cobrar a mais por isso. Às vezes você é contratado para fazer um determinado serviço, você faz um outro serviço inferior, como o familiar está debilitado, está com os ânimos alterados, ele não vai perceber e também ele não é da área, né? Ele não vai saber que o serviço que ele contratou não foi feito, que foi feito um inferior e que foi cobrado um superior, tá? Então isso também é muito importante. Ter cuidado quando você vai fazer o serviço de como tratar aquele corpo. Você não pode tratar como objeto, você não pode tratar como qualquer coisa que você encontrou ali. Você tem que ter o cuidado quando for trabalhar com isso, com manuseio, né? Porque ali é uma pessoa que está ali. Está sem vida, mas é uma pessoa, tem que ter todo o cuidado necessário. Então, as empresas funerárias responsáveis pela remoção,
pela exumação e embalsamamento de cadáveres, prestam serviços a clientes que se encontram sob o peso de condições especiais devido à perda de entes queridos. Pessoal, quando eu falo em exumação aqui, são aquelas exumações que não têm relação com a área judicial, tá? São aquelas remoções, aquelas exumações só para trocar cadáveres de local ou retirar os ossos e colocar no ossário. São esses tipos em que a funerária faz. As outras exumações é realizada pelos técnicos em necrópsia, pelos auxiliares de necrópsia, pelos agentes de necrotomia, pela equipe do Instituto Médico Legal, tá? Diante disso, torna-se ainda mais importante a presença da ética e da responsabilidade social para respaldar as relações das mesmas com os que as contratam, razões que também justificam a verificação da atuação de empresas desse ramo de atuação. Um fator que é regulado entre funerárias, né, empresas desse segmento, são o grande número de funerárias que se fazem presente em hospitais, em IML. Às vezes elas aparecem ali 3, 4 funerárias, ficam de plantão ali de frente, esperando familiares, e aí eles começam o assédio aos familiares quando chegam. Então isso também é ilegal, tanto que em algumas cidades é feito uma escala. Segunda-feira vai estar a funerária tal, lá no hospital. Quando eles podem ficar no hospital, né? Não ali, eles ficam em frente. Terça-feira, funerária X. Quarta-feira, funerária Y. Quinta-feira, funerária W. E assim sucessivamente. Para não ficar aquela quantidade enorme de funerárias brigando por serviços. Quando se relaciona, quando a gente vai falar de medicina legal, então a ética e a medicina forense ou medicina legal são inseparáveis, ou pelo menos deveriam ser. Tal afirmação reveste de particular importância considerando que a atividade médico-legal se situa na confluência da ciência com a lei. O conceito de comportamento ético em medicina legal esvazia-se de significado se não existirem regras de conduta no exercício forense, mesmo que genéricas. O que quer dizer isso? Que na medicina legal, como a gente viu em algumas aulas de medicina legal mesmo, o conhecimento médico vai servir para elucidar um caso na justiça, para responder alguma coisa judicial, né? Ele vai propor ali, vai descrever, vai apresentar a prova material de um fato delituoso, né? Então, o que for descrito ali, você tem que ter bastante cuidado no que vai descrever, no que você vai apresentar. Por quê? Porque o que for apresentado no laudo pericial, ele poderá incriminar alguém, poderá colocar alguém na cadeia ou poderá tirar um criminoso, né? Então, você tem que ter bastante cuidado com o que coloca, você tem que agir dentro da ética, senão você tira ou coloca alguém que não deveria estar ou sair da cadeia. Tá? O dever profissional e ético na área médico-legal consiste em avaliar fatos médicos, interpretados de forma imparcial e objetiva, em funções dos conhecimentos técnicos científicos mais recentes, de modo a formular uma verdade cientificamente fundamentada, a utilizar na resolução ou esclarecimento de determinada questão legal. Voltando, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que esses profissionais que estão ali, tanto os médicos legistas como os auxiliares, os técnicos, os agentes, eles têm que agir de forma imparcial, ou seja, eles não têm lado. Não sou a favor do lado A, não sou a favor do lado B. Não conheço A, não conheço B. Tá? Eles têm que agir imparcialmente, sem lados.
técnico-científico, ou seja, vai se utilizar de todas as metodologias necessárias para se elucidar um caso, para chegar a um determinado resultado, e que qualquer profissional da área, né, se for fazer o mesmo exame, vai chegar no mesmo resultado. Por quê? Porque os profissionais que atuaram ali atuaram de forma imparcial. Tá? E eles vão utilizar isso para resolver ou esclarecer uma questão legal, um fato delituoso. Vão produzir uma prova material. Isso é a função, produzir a prova material. Bom, a ética na atuação forense não pode ser separada da ética médica ou da ética no sentido mais genérico, apesar das suas características únicas. Isso quer dizer que não é porque eu estou na área forense que eu não vou seguir os preceitos, aqui fala a ética médica, mas de todas as áreas que estejam atuando ali, não é? Porque eu estou na área forense que eu vou esquecer dos preceitos éticos da minha formação atual, que eu entrei ali. Por exemplo, eu sou agente de necrotomia. Aqui em Tocantins, agente de necrotomia tem que ser enfermeiro. Então, eu tenho que seguir todos os preceitos éticos da enfermagem, inerente ao meu cargo, e da segurança pública, ou da área forense, da medicina legal. Um não separa do outro, tá? E aí entra, então, a deontologia, que seria, então, a deontologia se refere a um dever de respeitar os princípios, as regras, as leis e políticas. Os direitos podem ser de natureza religiosa, natureza social ou intuitiva. O exemplo seria o caso da deontologia médica, representada pelo juramento de Hipócrates, como também dos outros juramentos das demais profissões, segundo o qual cada médico tem o dever de respeitar o código antigo e universal da ética médica, bem como o código interno da prática médica. Para os deontologistas, a principal preocupação é com o processo ou o serviço. Logo, as consequências da ação moral tomada são vistas como secundário. O que vai estabelecer aqui, segundo a deontologia, é o que preconiza seus códigos de ética de cada profissão. Independente se o que no código estabelece é uma coisa que seja imoral. Tá? O que vai prevalecer ali é o código expresso. É o que determina cada profissão, cada segmento, cada legislação. Estatuto, regimento interno. Tá? O que vai prevalecer são essas regras. Então, a medicina legal ela tem uma particular importância na aplicação da justiça, existindo então na interface da medicina com a lei. Como a gente viu lá no início do curso de medicina legal, pegar os conhecimentos da medicina e aplicar para resolver um problema judicial. Né? A gente vai produzir uma prova. Só para que essa prova seja produzida, os conhecimentos ali utilizados têm que ser seguidos, porém, de acordo com o regramento jurídico atual. Você não pode produzir uma prova material infringindo alguma lei. Então, a gente vai utilizar todos os conhecimentos, mas de acordo com a legislação vigente. Tá? Não pode sair disso. Aí vem, então, a ética, né, especificamente, ética na sala de exames de necrópsia. Bom, a sala de necrópsia, além de ser um local de trabalho especializado, o tipo de material manuseado é o material humano, um motivo bastante importante para que seja respeitado. Aqui, vale lembrar que não é só a sala de necrópsia, né? Entra também a sala de exames em perícias no vivo, como lesões corporais, ossadas, né, na antropologia forense, na odontolegal. Então,
O que a gente trabalha, basicamente, é com material humano. E isso exige respeito. Sempre se ter respeito dentro da sala de necrópsia ou em qualquer ambiente que a gente esteja dentro do Instituto Médico. Tá? Ética na sala de necrópsia é saber se portar. Exemplo, estamos fazendo uma necrópsia. Começa-se a necrópsia, então a partir do momento que o corpo está ali, você tem que respeitar esse corpo. Você não pode fazer piadinhas, você não pode fazer xingamentos, você não pode fazer nada que infrinja os direitos desse corpo, tá? Porque você estaria agindo em desacordo com a ética. Não podemos, quando trabalhamos, tanto faz ser Instituto Médico, SVO, funerárias, em remoções cadavéricas, nós não podemos, por exemplo, tirar uma foto de um corpo e transmiti-la em qualquer rede social, seja para amigo, seja para parente, seja para conhecido. Às vezes você está trabalhando aí e alguém fala, me manda, deixa eu ver, eu tenho curiosidade de ver. Você não pode jamais disponibilizar qualquer foto que seja de um cadáver. Seja você participando da perícia ou não. Você não pode chegar no local de crime e tirar uma foto de um cadáver e sair enviando para grupos, porque isso é crime também, né? Então, saber que é proibido qualquer tipo de foto que não seja a foto pericial, que não seja a foto que vai estar no laudo ou no arquivo dentro do instituto. Você vê lá um cara fala, vou tirar uma foto para eu mostrar para um amigo, porque ele é curioso, ele quer saber como é. Não pode, jamais, jamais, você não pode fazer isso, tá? A questão da ética na sala de necrópsia entra também isso. Nunca sabemos quem irá cruzar a porta da sala em uma maca. Hoje pode ser um desconhecido, mas sempre devemos ter em mente que é um ser humano. Portanto, informações, elucidações, comentários feitos dentro da sala de necrópsia não devem sair da sala. Não é admissível divertir-se com as peças cadavéricas, sendo possível de punição legal. Ou seja, como a gente estava falando, além das fotos, tudo que é comentado na sala, no ato pericial, fica na sala. Porque você só está ouvindo esses comentários porque você participa do grupo que está trabalhando ali. Então, é sigilo. Tem o sigilo profissional. Você não pode sair comentando. Por exemplo, chegou um cadáver, né? E aí o cadáver tinha uma tatuagem